Boa noite a todos! Vamos lá, galera. Vamos aí para mais uma aula de Direito Constitucional, né? Então, aqui, junto do Estou Preparado, né? O professor Jean Valnei. Eu só queria que vocês, enquanto o YouTube encaminha esse vídeo aí para mais pessoas, né? Notifica aí a galera. Eu queria que vocês dissessem aí no chat aí, da onde vocês falam, que eu vou dar um alô aqui. Eu estou acompanhando aqui a mensagem de vocês. Que enquanto isso eu verifico se tá tudo ok aqui na questão da conexão. Porque sempre ela tá. Essa conexão minha é sempre uma resenha, velho. Ela sempre, quando é na hora da aula, ela dá. Eu não sei se é esse. Pronto, a tela tá escura, é isso mesmo. É isso que eu quero saber o que está acontecendo. Vamos ver, porque aqui para mim tá tudo ok. Mas vocês estão me ouvindo, né? Por que tá ouvindo e não tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, aí. Sempre. É porque essa internet que eu pego é do vizinho. Aí o vizinho, ele tá usando hoje. Pronto, só estou vendo aqui que se está tudo ok. Transmissão. Coloquei cabo, coloquei tudo hoje. Disse, não, vamos ver se hoje ela não cai, né? Pronto, agora voltou aqui. Beleza. Beleza. Então vamos lá, galera aí, ó, vamos lá. Matuto Sonhador. Meu irmão. Alex Nicolau, Alexandre Oliveira, Fernando da Silva. Alexandre Oliveira, Fernando Silva, né? Vamos lá, galera. Qual é a cidade que vocês estão falando aí? Vamos lá para a gente, enquanto ela dá uma estabilizada, e também o YouTube notifica a galera. E o pessoal que está na outra live vem para essa também. Capoeiras, eu sou de Garanhuns, né? Então, somos quase vizinhos aí, né? Somos quase vizinhos aí. Beleza, é isso mesmo. Ela tá dando eu também já percebi isso, Erickson. Mas depois a minha imagem vai sumir aqui, aí melhora. Ela vai ficar só. Vamos lá, Surubim, Alexandre, Lucivânia Santa Cruz, Tiago Moraes. Vamos lá, Tiago. Tiago Marcelino, Cupira. Vamos lá, João Vitor, Paulista, Alex Nicolau. Rapaz, a minha taxa de upload tá altíssima hoje, mesmo assim no 1080. Vamos lá, uma Floresta. Vanessa, parceiro de Floresta. Vamos embora, vamos embora. Frei Miguelino, Pernambuco. Que papá. Eita, terra boa, que papá. Caveira. Galera, vamos lá, olha só. Dia de domingo, né? Dia de domingo, carnaval e vocês aqui estudando. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Vai chegar um tempo na vida do concurseiro que você não vai sentir falta mais disso. Porque, vamos lá, se você estiver estudando para PM, você tem que se acostumar a trabalhar carnaval, final de semana, aniversário, ano novo, Natal. Cara, eu sou bem sincero. Eu hoje cheguei numa fase, porque eu já tenho 20 anos de militarismo, né? Então eu já cheguei numa fase que para mim é indiferente ser domingo, ser segunda, ser terça, ser carnaval, ser ano novo. Então, assim, vocês se acostumam com isso. Muita gente pode dizer assim, poxa, dia de domingo, carnaval, muita gente se divertindo, não sei o que, eu aqui estudando. Cara, entenda, quando você for aprovado, você não vai fazer questão mais não. Escuta o que eu estou dizendo. Você não faz mais questão. Você não faz mais questão. Então, veja, o que é que a gente vai fazer hoje? Eu trouxe aqui 15 questões de direito constitucional. E eu trouxe 15 questões inéditas, questões que eu criei. Né? Então, são questões. Eu sempre nessas lives, quando eu estou trabalhando direito constitucional, eu sempre estou fazendo questão de trazer aí questões inéditas. Né? Então, vamos lá, vamos aqui pau na máquina para a gente começar. Já deu aí um tempo. A imagem está ruim, Matheus, mesmo, mas aqui ainda estou vendo, porque eu estou acompanhando aqui. Tudo que vocês estão vendo, eu estou acompanhando aqui. E eu percebi que mesmo na 1080 ela está ruim. Taxa de upload, eu estou acompanhando aqui, está em 40 megabytes. Então, está uma taxa boa. Então, de certa forma, aí deve ser alguma coisa que no futuro eu estou mudando a minha internet. Se Deus quiser, vai vir uma melhorzinha. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui a tela para a gente começar. Mas vão me acompanhando aí que vocês vão acompanhar a tela, certo?
Vamos lá. Pronto, já está na tela. Só estou esperando só colocar para que vocês... Pronto, beleza, tá aí, ó. Carnaval do Concurseiro, de 26 de fevereiro a 1 de março, galera. Então acompanha aí no canal Isaqueu Silva. Vai estar disponível várias aulas para vocês. As aulas vão ficar gravadas, viu? Então, veja, tem uma porrada de coisa boa para vocês hoje. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Vamos lá, primeira questão aí, lembre-se, olha, tudo questões inéditas da banca, estou preparado, certo? Vamos lá. Sobre os direitos individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo. Essa daqui é um tipo de questão, é um estilo de questão da banca e a UP, né, da UPE. Item 1. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para se eximir a obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em decreto. Veja só, galera. Item 1, errado, porque é fixado em lei. Galera, aqui eu tenho o que a gente chama de escusa de consciência. Aqui eu tenho o instituto da dupla negativa, você vai ter os seus direitos políticos ou suspensos ou perdidos de acordo com a doutrina que você adotar. Beleza? Item 2. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Item 2, certíssimo. Galera, esse item 2, ele fala sobre a liberdade de trabalho. A nossa Constituição diz que você tem a liberdade de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Só que tem um detalhe. Às vezes, aquele trabalho, aquele ofício, aquela profissão, a lei, existe uma lei que regulamenta aquele trabalho, aquele ofício e aquela profissão. Então, se existir uma lei que regulamenta aquele trabalho, aquele ofício ou aquela profissão, você tem que atender às qualificações que essa lei estabelecer. É o que acontece é o seguinte com os advogados. Você pode acordar amanhã de manhã e dizer assim, eu quero ser advogado. Pode, você tem esse direito. Mas você já pode advogar? Não pode. Para isso, você vai ter que fazer o curso de bacharel em Direito, passar na prova da OAB, aí após a aprovação da prova da OAB, é que você pode advogar. Por isso que aqui a gente tem uma norma de eficácia contida, ou seja, porque é um direito que todos têm, mas só pode exercer aquele direito quem atender às qualificações que a lei estabelecer. Beleza? Item 3. É livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, apenas nele entrar ou dele sair com seus bens. Galera, o item 3, ele está errado. Por quê? Porque faltou o permanecer. Beleza? Ficou faltando aí o permanecer. Então, apenas o item 2 está correto. Letra B de bola. Beleza, galera? Vamos embora? Vamos lá, vamos continuar. 2. Sobre o direito de associação previsto na Constituição Federal, analisa as afirmativas abaixo. Item 1. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização. Parei. Galera, o grande segredo de você avaliar questões é você sempre entre as vírgulas, você dá uma parada e verifica se o que você acabou de ler está correto. Essa aí termina sendo uma grande dica para você responder as questões. Aí ele fala, ó, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Item 1, corretíssimo. Vamos lá, item 2. A associação de pessoas para fins lícitos é garantida constitucionalmente. Contudo, é possível a dissolução de suas atividades, desde que precedida de decisão judicial, independente do trânsito em julgado. Item 2, errado. Galera, veja só. As associações, elas podem acontecer duas coisas com ela, se caso for comprovado algo contra elas. Elas podem ter suas atividades suspensas ou elas podem ser dissolvidas. Só que tem um detalhe. Para elas serem suspensas, eu preciso de quê? Decisão judicial. Ou seja, todas as associações só podem ser suspensas por decisão judicial.
E elas só podem ser dissolvidas também por decisão judicial. Só que na dissolução, eu preciso da decisão judicial transitada em julgado. Ah, professor, então eu entendi. Quer dizer que as associações elas podem ser suspensas e podem ser dissolvidas. Nos dois casos, eu preciso de decisão judicial. Só que tem um detalhe. Para elas serem dissolvidas, que é acabar a associação, eu preciso do trânsito em julgado. E o item está dizendo que não precisa do trânsito em julgado. Por isso que o item 2 está errado. Beleza? Valeu, José Alberto. Vamos embora, vamos embora. Item 3. Ninguém será obrigado a associar-se ou permanecer associado, salvo nos casos previstos em lei. Galera, item 3 errado. Por quê? Porque a nossa Constituição diz que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. Isso aí, galera, não existe condição. Beleza? Isso é uma regra geral. Show de bola? Então, apenas o item 1 está correto, que é a letra A. Beleza? Vamos embora? Então, olha aqui. Questão de número 3. Ah, sim. Vê só, essa fiscalização, Erickson, é o seguinte: é a fiscalização do poder de polícia. É a fiscalização do poder de polícia, e quem vai fazer essa fiscalização é o Ministério Público, certo? Mas o Ministério Público, ele só atua, eles não fiscalizam de inopinada. Ah, por exemplo, eu estou aqui sem fazer nada, eu acho que eu vou fiscalizar aquela associação. Não é assim que funciona. Aqui tem que haver uma provocação. Se houver uma provocação de qualquer pessoa, aí sim, vai haver uma fiscalização. Mas não pode interferir no sentido da forma que ela vai reger os seus atos, a constituição da própria associação. Beleza? Então, aí entra na questão do poder de polícia de investigação, de fiscalização, perdão. Item 3. Olha aí. No que se refere aos direitos dos presos na Constituição Federal, analise os itens a seguir. Galera, é muito importante você, quando estiver estudando direito constitucional e você estiver fazendo concurso para carreiras policiais, quando eu falo carreiras policiais, eu englobo aí guardas municipais, englobo também aí polícias penais. Veja, você tem que entender que lá no finalzinho do artigo 5º, eu tenho uma porrada de direitos dos presos. Muita gente chega e fala, professor, é direito do bandido. Galera, entenda uma coisa. A nossa Constituição, lá no artigo 5º, ele fala direito do preso e não do bandido. Né? Os direitos dos caras que são condenados é lá na LEP. É lá na LEP. Aqui, galera, é um direito de todos nós. Vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar aqui que o José Alberto está passando na rua e eu estou passando na viatura. Eu chego e digo, ei, malandro, mão na parede. Quando o José Alberto coloca a mão na parede, entenda uma coisa. Naquele momento, ele está tendo o seu direito de ir e vir cerceado. Naquele momento, ele está o quê? Preso. Tá. Se você não está podendo caminhar, você perdeu a sua liberdade de locomoção, mesmo por um curto espaço de tempo. Você ali é considerado um preso. Você é detido. Entendeu? Então, o José Alberto vai ter todos esses direitos garantidos. Beleza? Vamos embora. Item 1. A lei processual penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Olha que item legal. A lei processual penal não retroagirá. Galera, entenda uma coisa. Você sabia que isso daqui também se vale também para a lei processual penal? Vale também. Vale também. Só que tem um detalhe. Ela não retroage, mesmo que for para beneficiar o réu. A lei processual penal, ela não retroage. Por quê? Porque a lei processual penal ela é regida por um princípio de regitum ultim atum, ou seja, o tempo da lei rege o ato. O que é que significa isso? A partir do momento que a lei entrou em vigor, os atos já praticados continuam valendo. Porque se fosse assim, cara, nunca o processo penal ia acabar. Nunca, jamais o processo penal ia acabar. Perfeito? Então, aqui, esse item 3, ele está errado. Item 2. Ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Facinho, facinho. Item 2, de boa. Item 3. O preso será informado dos seus direitos.
entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de um advogado. Item 3, certíssimo também. Então, terceira questão, letra E. Apenas o 2 e o 3. Questão número 4. No que se refere os direitos dos presos na Constituição Federal, assinale os itens a seguir. Analise, era para ser analisa, foi meu estagiário. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial. Item errado, porque é a autoridade judiciária. Então, item 1, errado. Item 2. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade permanente com ou sem fiança. Item 2, errado, porque o nome da liberdade é liberdade provisória. Por isso que o item 2 está errado. Só um tempinho, viu? Eu vou voltar para lá, o Ismael. O Ismael e o Temístocles. Temístocles, eu acho que esse nome não é estranho. Mas vamos lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas em 24 horas ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Veja só, aqui também está errada. Então, estão incorretas. Olha só a maldade da banca aí, ó. Porque normalmente ela pede as corretas, mas ele agora está pedindo as incorretas. Então, estão incorretas as 3. Beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui para a questão de número, item 1 da questão 3, aí a pedido do Edson e do Temístocles. Veja só, vamos entender. Eu tenho 2 tipos de leis penais. Eu tenho a lei penal e a lei processual penal. A lei penal, como regra, ela não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Aqui está ok. Já a lei processual penal, da mesma forma, ela não retroage, mesmo que seja para beneficiar o réu. Veja que o item fala de lei processual penal e não lei penal. A lei penal, de fato, ela não pode retroagir. Lei penal não retroage. Mas a lei processual penal também não retroage. Só existe uma diferença. A lei penal pode retroagir para beneficiar, mas a lei processual penal, mesmo que seja para beneficiar, ela não pode retroagir. Vou dar uma... Porque se fosse assim, já imaginou? O processo nunca acabaria. Vamos imaginar que está lá um processo rolando. A lei mudou. Vai ter que começar tudo de novo? Não. Por quê? Porque a lei processual penal, ela começa a reger do tempo que começou a viger. Então, os atos já praticados, morreu. Isso na processual penal. Beleza? Tranquilo? Então, agora, cuidado com uma coisa. Existem as leis mistas, que ela é, ao mesmo tempo, penal e processual penal. Vou dar um exemplo. O pacote anticrime. O pacote anticrime, ele foi uma lei penal e uma lei processual ao mesmo tempo. Veja, nesse caso aqui, no aspecto processual penal, tudo que for relacionado ao processual penal não pode retroagir, mesmo que seja para beneficiar. Agora, se for no penal, pode retroagir para beneficiar. Perfeito? De boa. Aí foi uma... Tem que colocar uma maldadezinha aí para a galera ficar naquela dúvida. Beleza? Então vamos embora, vamos seguir. Questão número 5. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, marque a alternativa correta. Olha só, letra A. São inafiançáveis, imprescritíveis os crimes de racismo e terrorismo. Já matou aí, já matou aí. Por quê? Racismo, ele é imprescritível. Terrorismo, ele não é imprescritível. Beleza? Então, o item A já errado. Tanto as ações de habeas corpus quanto as ações de habeas data são gratuitas. Perfeito. Letra 5, perfeito. C. Em nenhuma hipótese será admitida a pena de morte no Brasil. Errado. A pena de morte é permitida no Brasil. Agora, só nos casos de quê? Guerra declarada. D.
O direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder é um direito assegurado ao cidadão, condicionando-se obrigatoriamente ao pagamento de taxas correspondentes. Não, 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 não. É independente do pagamento de taxas. Beleza? De boa? Galera, olha só. 70 pessoas assistindo agora no momento. 72 aqui. E só 31 likes, pessoal. Me ajuda aí a pagar meu boleto amanhã, galera. É carnaval, mas os boletos também vencem. Então, dê uma curtida aí para ver se entra a grana aí do YouTube para a gente pagar os boletos, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E quando vocês curtem, isso chama mais pessoas, porque ele vai dizer, olha, tá rolando algo legal ali. Por quê? Então, vamos lá, vamos lá. Dê uma força aí pra gente aí, galera. Valeu. Obrigadão aí. Olha só. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, marca a alternativa correta. Apenas as pessoas físicas... Muito obrigado, Vanessa Freire. Valeu. Apenas as pessoas físicas podem ser titulares de direitos fundamentais. Não. Pessoas físicas e pessoas jurídicas também podem ser titulares de direitos fundamentais. Vou dar um exemplo simples. As pessoas jurídicas, elas têm direito à honra também, né? Elas têm direito à imagem. Então, é por isso que tem na nossa Constituição. Vamos embora. Letra B. O princípio constitucional da igualdade garante a todos o direito ao tratamento idêntico. Perfeito. No âmbito da elaboração e da aplicação da lei. Perfeito. Sendo proibido qualquer tipo de tratamento normativo diferenciado. Errado. Errado. Por quê? Porque existe o quê? A igualdade material. Às vezes, algumas leis, elas vêm para tratar de maneira desiguais aqueles desiguais. Vou dar um exemplo, Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é um exemplo de um ato normativo que traz distinções entre homens e mulheres. Então, por isso que está letra B, errado. Letra C. A fixação de limite de idade para inscrição em concurso público não fere o princípio da igualdade, desde que a limitação se justifique em face da natureza e das atribuições do cargo a ser preenchido, previstas em lei. Olha só, esse item C, certíssimo, galera. Veja, essa daqui é exatamente a justificativa dos tribunais superiores e da doutrina para que se justifique o limite de idade dos concursos públicos. Por quê? Imagina só. Cara, você tem que entender que tem certos concursos públicos que o cara precisa ser mais jovem para poder exercer aquela função. É o que acontece com concursos policiais. Por isso que existe um limite de idade para ingresso nos concursos policiais. Por quê? Porque a natureza do cargo exige isso. Só que, além da natureza do cargo exigir isso, tem que ter uma lei fixando essa idade. É por isso que, se caso queiram aumentar o limite de idade da PM de Pernambuco, vai ter que primeiro partir de uma lei. Vai ter que ter uma lei lá da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco alterando a idade. Entendeu? Então, é por isso que tem que ter a previsão legal para isso. Tranquilo? Agora, feria o princípio da igualdade se eu pedisse um limite, por exemplo, limite de altura para um concurso de professor. Espera aí, colocar um limite de altura para um concurso de professor, né, fica um pouco delicado. Eu vou esperar, eu estou por aqui. Eu espero. Pronto, agora sim, voltou. Pronto. Então, essa daqui é a grande sacada. Tem que ter ainda a previsão legal e exatamente para essa questão do cargo. Se eu pedir olha só, já teve um caso que pediram um limite de altura para cargo de escrivão. Veja, eu pedi um limite de altura para um cargo de escrivão. Isso ia ferir a igualdade? Sim.
Ia ferir a igualdade. Por quê? O escrivão vai tratar o quê? Sentadinho ali. O escrivão vai ficar ali, ó, sentadinho. Beleza? Não, eu já pedi para trocar essa internet, pessoal. Eu já sei que esse problema é ela que fica, é minha inimiga, a internet, mas eu já providenciei outra, só que só quando eu terminar o contrato com essa. Mas daqui a 2 meses termina, se Deus quiser. Essa bomba, que toda vez é isso. Os caras vêm, mexe, fica top. Aí quando é na hora da live, ela começa a frescar aqui. Vamos lá. Vamos seguir. Olha só, a item D. As ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar a isonomia formal. Não, é a isonomia material. Vejam só, eu tenho 2 tipos de isonomia, né? Eu tenho a isonomia formal, né? E a isonomia material. Exatamente, são as cotas raciais, cotas de escola pública, entre outras. Olha só, a isonomia formal é aquela que está na lei. É aquela que está na lei. Por exemplo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Pronto, ali eu tenho a igualdade formal. Já a igualdade material é aquela ideia. Eu tenho que tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Beleza? Então, só tomar essa distinção que a banca, o PE, adora essa igualdade formal e igualdade material. Olha aí, item 7. No que se refere aos direitos sociais, ó, vamos entrar aqui nos direitos sociais previstos na Constituição, assinale o item a seguir. Duração do trabalho não superior a 40 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada é um dos direitos sociais previstos para o trabalhador urbano e rural. Galera, errado. Por quê? São 44 horas semanais. Olha só. Item 2. O trabalhador urbano terá direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Perfeito, galera. Galera, olha só. Tomem cuidado com esse tipo de questão de assertivas. Eu estava há um tempo, quando eu viajei com o Isaqueu para o concurso do Piauí, eu estava conversando com ele sobre isso. Veja, você tem que entender, quando a banca ela traz alternativas A, B, C, D e E, você tem que sempre procurar a alternativa mais correta. Você tem que entender isso. Você sempre procura a mais correta. E além de procurar a mais correta, tem que procurar a mais completa. Porque você sabe que se for banca CESP de item, mesmo sendo incompleto, a questão fica correta. Mesma coisa entra aqui no item. Veja, esse item 2, ele fala assim, ó, o trabalhador urbano terá direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Veja, não é só o trabalhador urbano que tem, o rural também tem. Mas veja, a questão está incompleta, mas ela está correta. Porque faltou aí o rural. Mas como é item, ela está correta. Perfeito, galera? Pegaram essa visão? Então vamos lá. Item 3. Olha só, é garantida ao trabalhador. Veja, aqui a banca generalizou. Trabalhador urbano e rural. Seja ele urbano ou rural, tá vendo? A remuneração do serviço extraordinário são aquelas horas extras, né? As horas extras aí, no mínimo de 50% a do normal. Item 3, corretíssimo. Letra E de escola. Beleza? Então, foi exatamente isso, Ícaro. Entenda que a 2, apesar de não ter o rural, o item está correto. Por quê? Porque ele está incompleto. Agora, veja só, se fosse A, B, C e D, né? A, B, C e D, olha só o que acontecia. Você tinha que marcar ela por quê? Não seria ela por quê? Ela não estaria completa. Aí você tem que procurar a mais completa. Beleza? Ah, foi meu estagiário. Foi meu estagiário. Sempre, olha, toda vez que tiver algum erro, foi o estagiário, viu, pessoal? Então, aqui depois, vamos colocar aqui letra E mesmo, porque é pela sequência. Vamos lá. Questão número 8. No que se refere aos direitos sociais previstos na Constituição Federal, assinale os itens a seguir. Vamos lá. Item 1. O trabalhador urbano e rural tem a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção, dolosa ou culposa.
Tá vendo aí, galera? Item errado, porque só vai ser crime se for dolosa. Ou seja, eu quero me apropriar do salário do trabalhador, né? Eu quero, ou eu assumo o risco de me apropriar do salário do trabalhador. Então é só doloso, beleza? Valeu, Luciano. Valeu, Ícaro. Vamos embora. Olha só. Item 2. O trabalhador urbano e rural tem direito social de participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. Perfeito. E excepcionalmente participação da gestão da empresa, conforme definido em lei. Galera, esse item 2, perfeito também. O item 2, ele tá perfeito. Veja, aí eu tenho o que a gente chama de participação nos lucros e nos resultados da empresa. Não são todas as empresas que fazem isso. As empresas, elas fazem isso exatamente para estimular que seus colaboradores trabalhem mais, fiquem incentivados. Por quê? Porque eles sabem que se a empresa tiver lucros, eles também vão receber um troquinho a mais ali. E esse troquinho a mais ele é dividido em 2 vezes por ano. Só que tem um detalhe, tem decisões do Tribunal Superior do Trabalho que diz que esse pagamento dessa repassão dos lucros pode ser mensal. Só que tem que ser desvinculado da remuneração. É como se fosse outro salário ali. Beleza? Item 3. A Constituição Federal reconhece o salário mínimo como direito social, certo? Dada a sua importância para a manutenção de uma vida com dignidade, sendo irredutível em qualquer hipótese. Errado. Por quê, professor? Porque o salário ele pode ser reduzido por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Nessas 2 hipóteses pode haver a diminuição do salário. Então, apenas o item 2 está correto, que é a letra A. Vamos lá. Questão 9. No que se refere aos direitos sociais previstos na Constituição Federal, marca a alternativa correta. Olha só. Letra A. O salário pode ser inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Item A, errado, galera. Por quê? Veja, aquele que recebe remuneração variável não pode receber menos do que o mínimo. Como assim? Os garçons, aquelas pessoas que trabalham recebendo comissão. Como é que acontece? Vamos imaginar que fechou o mês e a pessoa estava lá com R$800. Só conseguiu ganhar de comissão R$800. O patrão vai ter que completar até chegar a um salário mínimo. Beleza? Ali entre os garçons, a galera que trabalha por comissão em lojas. Letra B. O seguro-desemprego não se aplica no caso de desemprego voluntário. Olha só, galera, essa questão 9, como tá, essa letra B como tá. Linda, a letra B. O seguro-desemprego não se aplica no caso de desemprego voluntário. Veja que o seguro-desemprego ele só é aplicável no caso de desemprego involuntário. Vamos lá, eu trabalho aqui e não estou preparado. Eu vou chegar e vou dizer, olha, eu quero sair da empresa. Eu quero pedir, vou lá e peço demissão. A partir do momento que eu pedir demissão, cara, eu vou ter direito a um seguro-desemprego? Vou não, porque foi eu que quis sair da empresa. Agora, se a empresa me demite, ou seja, desemprego involuntário, eu fui desempregado, ela me demitiu, aí sim, nesse caso, eu vou ter o direito. Eu fiz aí uma maldadezinha, coloquei o não primeiro para depois jogar o voluntário no final, para tentar confundir vocês, beleza? Mas a questão está corretíssima. Vamos lá, letra C. É a maldade, Ícaro. Tem que fazer essa maldade. Pô, pessoal, entenda. A banca vai fazer isso com vocês. A banca vai fazer isso com vocês. A banca ela vai trocar, jogar ali um não antes e tirar um prefixo. Entendeu? Aí, para dar essa ideia. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro de sua candidatura ao cargo de representação sindical. E se eleito, exceto para a suplência, pronto, já ficou errado aí. Porque mesmo na suplência, ele vai ter estabilidade, mas a estabilidade é apenas de 1 ano. Vamos lá, vocês sabem que os patrões, se você trabalha numa empresa grande e essa empresa ela tem um sindicato, ou um grupo de empresas ela tem um sindicato, entenda uma coisa, você como presidente do sindicato, os patrões não vão olhar para você com bons olhos, não vão de jeito nenhum. Então, o que é que eles vão... Por isso que a CLT e a nossa Constituição traz essa estabilidade para que no momento que você disser assim, ei, meu patrão, eu vou me candidatar a presidente do sindicato. Cara, o patrão não jamais vai querer olhar para sua cara, porque vai ser como se fosse um inimigo ali.
E apesar de você estar garantindo os direitos dos outros trabalhadores, o patrão vai lhe ver como inimigo. Então ele vai olhar para você e vai dizer assim: peraí, sabe uma coisa? Eu vou demitir logo esse cara, ver se ele ganhando ou não. Exatamente. Para ter essa estabilidade, a partir do momento que ele diz que quer ser candidato, vai ser candidato a presidente do sindicato, ele já tem direito a uma estabilidade. E se ele vencer, mesmo como suplente, até um ano depois do final do mandato dele, ele vai ter essa estabilidade. Só tem um detalhe: ele só vai perder essa estabilidade se ele cometer uma falta grave. Faltas graves, pessoal, são previstas lá na CLT. Entre outras, vamos imaginar que ele pega segredo da empresa, ele está entregando para outra empresa. Aí, nessa situação aí, é considerado falta grave. Isso é uma lista. Para vocês do concurso, se não tem direito do trabalho, você não precisa saber o que são as faltas graves. Perfeito? E a letra D, a remuneração do trabalho noturno será superior em pelo menos 2/3 ao diurno. Olha só, galera. De fato, a remuneração do trabalho noturno tem que ser superior ao diurno. Só que a nossa Constituição não fala o quanto que tem que ser superior. Olha aí, ela jogou aí que será superior, certo? Mas ela colocou em pelo menos 2/3. Já tornou o item errado. Show? Vamos embora? Questão número 10. Olha lá. No que se refere ao direito de nacionalidade previsto na Constituição Federal, analisa os itens a seguir. Item 1. A Constituição Federal de 1988 veda expressamente qualquer tipo de distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Galera, olha só a viagem aqui, ó. Esse item está errado. A Constituição veda que a lei, olha só, a lei faça distinção. A lei, ela não pode fazer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, mas a própria Constituição pode fazer a distinção. Veja que o item não se referiu a lei nenhuma. Se por acaso tivesse assim, ó, a Constituição Federal de 1988 veda que a lei, olha só, expressamente traga qualquer tipo de distinção entre brasileiros natos ou naturalizados. O item estaria correto. Mas veja, quando a Constituição falou só Constituição aí, está englobando tudo, né? Ou seja, a Constituição, ela pode fazer distinção, como ela faz lá, por exemplo, no parágrafo 3º da Constituição, que traz ali os cargos privativos de brasileiros natos, né? Então, item 1 errado. Item 2. Segundo a Constituição Federal, o cargo de ministro da Justiça, olha só, ministro da Justiça é privativo de brasileiro nato. Tá errado, porque é ministro da Defesa. Galera, não sei se vocês sabem, mas existe uma PEC rolando aí, um projeto de emenda à Constituição, que para tornar todos os ministros de Estado tem que ser cargo de brasileiros natos. A gente não sabe quando isso vai mudar, mas vai ter uma PEC que traz que todos os ministros de Estado têm que ser de brasileiro nato. Outra coisa, governadores e vice-governadores de Estado. Essa PEC também traz essa possibilidade, que os governadores e vice-governadores devem ser brasileiros natos. Está aí rolando uma PEC. Só Deus sabe quando é que ela vai ser votada. Beleza? Olha só, item errado, né? O item 2, item 3. A Constituição Federal veda absolutamente a extradição de brasileiro nato. Olha só, item corretíssimo. Item corretíssimo. Professor, pessoal, olha, eu acredito, sou bem sincero, eu acho que é a única coisa que tem na Constituição que ela é uma regra absoluta. Por isso que eu posso usar absolutamente. Eu usei a palavra absolutamente exatamente para tentar trazer uma dúvida. Que você olhasse, rapaz, absolutamente, mas não tem exceção. Veja, você pode pensar o seguinte. Teve um caso de uma brasileira que ela foi para os Estados Unidos, né? Foi para os Estados Unidos, chegou lá conhecer um americano. O cara era piloto de avião. O cara já tinha ido para uma porrada de guerra. Afeganistão, o Iraque, o diabo a quatro. O cara nunca foi abatido. E ele sempre voltava para casa. Não sei por quê. Essa mulher, ela comprou um revólver e matou o cara.
Foi, matou o cara. O que foi que ela fez? Veja, ela é brasileira nata, viu? Ela era brasileira nata, matou o cara nos Estados Unidos e capou o gato pro Brasil. Vem embora pro Brasil. Por quê? Porque na cabeça dela ela parou e disse assim, peraí, eu sou brasileira nata, se eu for para o Brasil, eu não posso ser condenada pelo crime e tal, então ele não pode me extraditar tal. Beleza. Tudo de boa. Estados Unidos, Brasil, mande essa boizinha para cá que ela matou um cara do exército, da aeronáutica aqui. Eu quero a extradição dela. Aí o Brasil fez, epa, olha o dedinho. Ela é brasileira nata, meu amigo, eu não posso extraditá-la. Nossa Constituição veda que o brasileiro nato seja extraditado. Tudo bem, parou aí. Só que os Estados Unidos, inconformado, começou a investigar a vida dessa mulher. E percebeu que ela adquiriu a nacionalidade americana. Ela, por vontade própria, se naturalizou americana. Ela tinha um green card. Ela tinha um green card, que é como se fosse uma autorização, né? É uma autorização para permanecer lá nos Estados Unidos. Só que ela pegou-se, naturalizou americana. Veja, nessa situação, a partir do momento que eu adquiro outra nacionalidade, eu perco a brasileira. Então, veja, a partir do momento que ela se naturalizou americana, ela deixou de ser brasileira nata. Quando os Estados Unidos, ei, Brasil, ela perdeu a nacionalidade brasileira, porque ela agora é americana naturalizada. Aí o Brasil, porra, vou ter que extraditar. O Brasil ia extraditá-la. O Brasil ia extraditá-la. Só que teve um problema. Quando começaram a fuçar ali, perguntaram assim, qual é o estado que ela cometeu o homicídio? Ohio. Quando procuraram lá, Ohio, pena de morte para crimes capitais. Crime de homicídio lá em Ohio é punido por pena capital, ou seja, pena de morte. Ao Brasil, epa, pode não, não vamos extraditá-la. Por que, Brasil? Porque é o seguinte, aqui no nosso país é vedado a pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. Eu posso extraditar ela, mas vocês não vão poder matá-la. Estados Unidos, beleza, não se preocupe não, a gente vai colocar aqui pena perpétua. Vamos colocar aqui uma pena perpétua. Ao Brasil, também não pode não, meu jovem. Aqui, ó. Nossa Constituição proíbe também a pena de caráter perpétuo. Não pode também não. Porra, Brasil, também aí não pode nada. Pois é, foi isso que os Estados Unidos perguntou. Aí o Brasil entrou em um acordo para extraditá-la, dizendo o seguinte, que a pena máxima que ela tinha que cumprir nos Estados Unidos fosse de 30 anos. Por quê? Vocês sabem que até 2019, a pena máxima que alguém podia cumprir aqui no nosso país era de 30 anos. Com o pacote anticrime aumentou para 40. Como esse caso foi em 2017, 2018, isso aconteceu. O Brasil extraditou essa mulher, ela foi presa lá, ficou presa, foi condenada, só que ela foi condenada apenas não, a 30 anos. 28 anos pelo homicídio e 2 anos pela compra da arma, pelo uso da arma de fogo. Beleza? Aí, nesse caso, muitas brasileira nata foi extradida. Galera, bota na sua cabeça. Ela já não era mais brasileira nata. Por isso que ela foi embora. Por isso que o Brasil extraditou. Só pode, exatamente, porque entenda, Ícaro, toda vez que existe, pessoal, entenda, a extradição, primeiro tem que ser feito um acordo, que é chamado de tratado, é um tratado. Então, eu tenho que trazer todas as regras previstas nessa situação. Eu só extradito depois que tiver tudo alinhado. Quando começar a fuçar ali, ó, pena de morte, caráter perpétuo, nada disso pode. Nada disso pode. Beleza? Vamos embora. Questão número 10. Perdão, questão número 11. No que se refere ao direito de nacionalidade previsto na Constituição Federal, analise os itens a seguir. Item 1. São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, mesmo que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Item errado. Por quê? Olha a maldade aí. Aqui são brasileiros natos e não naturalizados. Não seria um tratado. É um tratado internacional, mas não é aquele tratado internacional que é feito de uma convenção internacional. Veja que eu tenho as convenções internacionais e os tratados internacionais. A convenção é a reunião, que no final sai o acordo
que no caso seria, nesse caso, seria o tratado. Mas é um tratado, é um tipo de tratado internacional entre dois países. Não é um tratado internacional como o Pacto de São José da Costa Rica, mas é um tratado internacional entre dois países estrangeiros. Olha só, item 2. Considera-se um ato vinculado à naturalização de estrangeiros sem condenação criminal residentes ininterruptamente no Brasil e há pelo menos 15 anos. Questão certíssima. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu tenho dois tipos de naturalizações. Eu tenho a naturalização ordinária, que são aquelas pessoas oriundas de países de língua portuguesa, e tenho a extraordinária ou quisenária, que são daquelas pessoas oriundas de outros países. Eu tenho requisitos para cada uma dessas. Requisitos para cada uma dessas. Para a ordinária, eu preciso ter idoneidade moral, residência de 1 ano. Certo? Já na extraordinária, eu preciso ter não condenação, residência de 15 anos e eu tenho que fazer o requerimento. Veja, na naturalização extraordinária, se o cara atende todos os requisitos, o Brasil é obrigado a conceder a naturalização. Chegou um alemão, ele atendeu todos os requisitos, o Brasil é obrigado a conceder a naturalização. Por isso que é um ato vinculado. Já na naturalização ordinária, é um ato discricionário. Por quê? Porque tem um termo ali meio cavernoso, que traz uma dúvida. Idoneidade moral. O que é idoneidade moral? Vai depender do meu o quê? Da minha discricionariedade. Então, como depende da minha discricionariedade de dizer o que é que seria uma idoneidade moral, por isso que, na ordinária, ela é discricionária. A banca CESP adora fazer essa mistura entre ato vinculado e ato discricionário. Só é você gravar. A extraordinária é vinculado e a ordinária é discricionário. Professor, a banca CESP hoje está com 8 dias, teve a prova de agente da Paraíba, agente de polícia civil da Paraíba. A banca, ela perguntou o seguinte: se o cara apresenta uma declaração falsa dizendo que não tem nenhuma condenação criminal e depois surgiu lá nas investigações que ele tinha uma condenação criminal, o que é que ia acontecer com esse indivíduo? Ele vai ter a sua naturalização cancelada por sentença judicial. Então, veja, preste bastante atenção no que eu falei, viu? Se o cara emitiu nessa declaração que não tem condenação criminal, a naturalização dele vai ser cancelada. E vai ser cancelada por quê? Decisão judicial. A banca colocou que seria decisão administrativa, decisão do presidente, decisão do ministro da Justiça, porque todos esses pedidos você faz no Ministério da Justiça, de fato. E é administrativo, pessoal. Tudo é administrativo. Mas para se cancelar, tem que ser judicial. Tranquilo? Vamos embora, vamos continuar. Então, olha só, aqui está ok o item 2. Item 3. A nossa Constituição não traz nenhuma hipótese de estrangeiros que tenham direito equiparados ao brasileiro. Galera, esse item aqui, ele está errado, porque a nossa Constituição traz uma hipótese que o estrangeiro ele vai ter os mesmos direitos dos brasileiros, mas dos brasileiros naturalizados. Só é você... Eu coloquei aqui uma dica. Olha só, por isso você tem que ficar atento. Eu coloquei aqui a palavra, ó, equiparado. Quem é esse indivíduo aqui? Seria o português equiparado. O português, se ele tiver residência fixa aqui no nosso país e tiver o acordo, que é chamado de Tratado da Amizade, e tiver reciprocidade, ele vai ter os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Beleza? Eu estou acompanhando, eu vou ver aqui. Eu vi aqui.
Pronto. Vamos ver se voltou. Pronto. Voltou. Cara, eu tava acompanhando aqui o pessoal. Eu sou sincero, eu venho falando isso desde quando a galera tava uma galera da pô estudando online, né? Naquela parte ali da pandemia mais crítica da pandemia, os cursinhos fechados, e eu dizia, galera, a banca CESP, quando voltar da pandemia, ela vai vir louca. Ela vai vir louca. Cara, a prova que ela fez para escrivão e para agente da Paraíba foi uma humilhação total, como a Jana falou aí. Realmente foi uma humilhação. Cara, para você ter ideia, para você ter uma ideia, acho que deu uma travada de novo. Deu. Sei mal que é. Deixa eu ver se deu uma melhorada aqui. Vamos lá? Acho que agora foi. Acho que agora vou usar essa internet aqui do celular para ver se ela dá uma melhorada. Pronto, é aqui, ó, tá tudo, questão número 11. Pronto, a questão número 11, só para a gente concluir aqui essa 11, foi a letra A, porque só a 2 está correta. Beleza? Mas foi fogo mesmo. Essa prova de lá foi uma novela. E é delegado, pessoal. O pessoal ficou revoltado com a delegado. Delegado, toda prova de delegado tem uma peça processual, né? Tem a peça processual. E os caras colocaram na peça processual para que o cara fizesse um pedido que não tinha, como é que eu posso dizer? A dica na prova. Pediram busca e apreensão sem dizer o endereço. Como é que eu faço uma busca e apreensão sem dizer o endereço? Fazer uma interceptação telefônica sem um número do e-mail, sem um número do telefone. E a banca pediu isso. Foi um absurdo. Foi um absurdo. Né? Pois ela tá meio louca mesmo. Vamos lá. Vamos seguir aqui, que é uma questão número 12. Olha só. Emily nasceu em Maceió em 2010. Olha só, Emily nasceu em Maceió em 2010. Quando seus pais, de nacionalidade francesa, estavam em Alagoas como turistas. Vamos lá, galera. Esse tipo de questão você já tem que parar e pensar assim, peraí. Emily, ela é o que agora? O que é que ela é aí? Ela é brasileira nata. Por que ela é brasileira nata? Porque os pais dela estavam o quê? De turistando aqui. Estava turistando aqui em Maceió. Estava turistando. Emily, retornando à França, o governo francês reconheceu a sua nacionalidade originária. Olha só. Vamos parar e pensar. A nossa Constituição, ela diz assim, que se o cara adquirir outra nacionalidade, ele perde a brasileira. Se o cara adquirir outra nacionalidade, ele perde a brasileira. Salvo no reconhecimento da nacionalidade originária. Como assim, professor? Olha só, fica comigo aqui, deixa eu explicar. Olha só, ela não nasceu aqui no Brasil, ela é brasileira nata. Quando ela voltou lá para a França disse assim, olha, vamos reconhecer a sua nacionalidade originária porque os seus pais são franceses. Então, Emily, ela vai ser brasileira nata
mas também vai ser francesa nata. Ou seja, ela vai ter a dupla nacionalidade. A dupla nacionalidade. Olha só. Em 2041, Emily, olha só, 2041, Emily retorna ao Brasil e gostaria de entrar na vida política. À luz da narrativa, com base na Constituição Federal, é correto afirmar que Emily, olha só, letra A, não poderá se candidatar a nenhum cargo político, pois como a França reconheceu a nacionalidade originária, Emily perdeu a nacionalidade brasileira. Negativo. Ela ficou com as duas. Como a França reconheceu a nacionalidade originária por questão de sangue, pelo fato dos seus pais serem franceses, ela adquiriu a francesa, mas não perdeu a brasileira, porque a nossa Constituição prevê isso. Então, por isso que ela está errada. Letra B. Poderá se candidatar ao cargo de presidente da República. Até que poderia. Por quê? Porque ela seria brasileira nata. Seria brasileira nata. Só que tem um problema, pessoal. Só tem um problema. Olha a idade dela. Ela nasceu em 2010. Chegou no Brasil em 2041. Ela tem quantos anos? 31 anos. Ali, 30, 31 anos. Ela pode ser presidente? Não, porque a nossa Constituição diz que o cargo de presidente da República é com 35. Por isso que a letra B, galera, quem marcou a letra B já era. Tá errado, porque ela só tem 31 anos. Ela não pode ser presidente da República. Letra C. Poderá se candidatar ao cargo de governador de Alagoas. Sim, letra C. Por quê? Porque o cargo de o cargo de governador de Alagoas, ela é o quê? Ela é de 30 anos. 30 anos. Para ser governador de estado, eu tenho que ter 30 anos. Como ela está ali entre 30 e 31, porque ela não diz o dia correto, né? Ela pode ser governadora. Olha só, letra D. Cometendo crime em território brasileiro, poderá ser extraditada. Não pode. Por quê? Porque ela é brasileira nata. E aí, galera, gostaram? Gostaram dessa? Enquanto isso, deixa eu responder o que foi que a Jana colocou aqui. Professor, como você acha que vem a penal? Também, Jana, eu sou bem sério. Eu não confio mais em nada. Eu não confio mais em nada. Sou bem sincero. Eu acho que não vai vir tranquila, não. Eu sou bem sincero. Eu acho que não vai vir. Vem passando por o que está vindo aí, o que ela está vindo, da forma que a Sebrae está cobrando, só se ela der uma biloura nela. Só chegar e dizer assim, não, vamos aqui, a gente está sendo tão maldoso, vamos aliviar agora para o pessoal de Pernambuco, né? Pois é, galera, pois é. Viu? A banca vai fazer isso com vocês. Não se preocupe não que a banca vai fazer isso com vocês. Vamos lá, olha outra boa aqui, ó. Olha outra boa. Paulo nasceu no Japão, quando seus pais trabalhavam na embaixada brasileira, naquele país. Vamos lá, já vamos fazendo o seguinte, já vamos lendo e já vamos dizer se ele é nato ou naturalizado, certo? Paulo nasceu no Japão, enquanto seus pais trabalhavam na embaixada brasileira. Então, Paulo é nato. João Paulo nasceu no Brasil, olha só. Filho de angolanos, quando seus pais estavam a serviço da Embaixada dos Estados Unidos. Galera, João Paulo é brasileiro nato ou estrangeiro? Galera, só para você ter ideia, João Paulo é brasileiro nato. Mas, professor, os pais dele não são angolanos e estão a serviço da Embaixada Americana? Galera, entenda. Os pais estão a serviço da embaixada de outro país e não do seu país. Olha que coisa linda. João Paulo, ele é nato, porque os pais deles estão a serviço da embaixada de outro país. Se por acaso os pais de João Paulo tivessem a serviço da embaixada do governo angolano, ele seria estrangeiro, seria lá angolano, vamos dizer assim. Mas como ele está a serviço de outro país, da embaixada de outro país, ele vai ser brasileiro nato. Charles nasceu no Brasil, filho de pais alemães, enquanto seus pais estavam de férias no Brasil. Então, Charles, ele é o quê também? Nato. Então, Paulo, João Paulo e Charles são brasileiros natos. Letra B. Galera, não espere alívio aqui não, galera. O pessoal me chama de Jean Brasp, porque eu faço questões mais complicadas do que da banca CESP. Né? Jean Brasp. Já me chamaram de Jeanette, já. Jeanette. Vamos embora. Questão 14.
No que se refere aos partidos políticos e aos direitos políticos previstos na Constituição Federal, analise os itens a seguir. É condição de elegibilidade para o presidente da República, senador da República, deputado federal, a idade de 35 anos. Errado, porque deputado vai ser de 21 anos. Vereador tá ok, certo? Olha só. 2. Os analfabetos são alistáveis, ou seja, os analfabetos são alistáveis e, por isso, podem votar, certo? Dispondo, assim, de capacidade eleitoral ativa. Galera, capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar. Capacidade eleitoral ativa é capacidade de votar. Capacidade eleitoral passiva é aquela que o cara tem capacidade de ser eleito. Perfeito? Então, aqui, item 2, correto. Item 2, correto. 3. A incapacidade civil absoluta é causa de perda de direitos políticos. Errado. Por quê? Porque aqui a incapacidade civil absoluta é causa de suspensão e não de perda. Beleza? Então, só o item, só a letra A que está correto. Só a letra A que está correta. Questão número 15. Olha lá. No que se refere aos partidos políticos e aos direitos políticos previstos na Constituição Federal, analise os itens a seguir. Deixa eu ver aqui logo a pergunta aqui. Na 12, se a menina cometer crime em dos países, qual deles irá julgá-la? Cara, veja só. Se ela cometeu crime no Brasil, ela não pode ser extraditada, então ela vai ser julgada no Brasil. Se ela cometeu o crime lá, possivelmente ela vai ser julgada pelo crime lá, porque rege o princípio da territorialidade. E nesse caso, como a nossa é atemperada, aí ia haver um conflito positivo de jurisdição. Por quê? Porque a França seria capaz de julgá-lo, mas o Brasil também seria, porque foi crime praticado por brasileiros no estrangeiro. Existe essa previsão lá no direito penal. Olha só, no que se refere aos partidos políticos e aos direitos políticos previstos na Constituição Federal, analise os itens a seguir. É vedada a tramitação em segredo de justiça da ação de impugnação de mandato. Errado. Errado, porque ela tem que ser pública. Impugnação de mandato tem que ser o quê? Pública. Vamos lá, questão item 2. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Aqui, ó, certíssimo. No caso de item 3, no caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durar seus efeitos, será permitida a cassação de direitos políticos. Galera, cassação de direitos políticos ela é vedada pela nossa Constituição. Então, aqui eu tenho apenas a letra A como correta. Beleza, galera? De boa? Galera, olha só. Encerramos aqui mais essa live aqui de Direito Constitucional. Daqui a pouquinho, Danila, cara, você vai fazer o seguinte, você vai ficar salva, certo, Danila? Vai ficar salva, porque eu terminei aqui. Vai ficar salva, você agora volta o vídeo e assiste. Você vai ter que voltar o vídeo e assistir, beleza? Galera, eu quero agradecer a todos vocês. Amanhã a gente também tem uma jornada de aulas, viu? Veja só, amanhã eu vou ficar com direitos humanos às 16 horas, mas quando for mais tarde ou mais tardar, amanhã de manhã, no perfil do Isaqueu, ele está colocando lá a programação. Então, vocês vão lá no perfil dele e vai lá, ó, dá uma olhada qual é a programação de amanhã e já vê a programação de terça também, porque vai ser aula. Foi ontem, hoje, amanhã e terça. Só para lembrar vocês, galera, Isaqueu, ele agora deu a louca. O que foi que aconteceu? Carnaval, ele animado lá em Limoeiro. O que aconteceu? Ele está dando 50% de desconto em todos os cursos online. Todos os cursos que estão lá na plataforma até o dia 2 de março está garantido lá. 50% de desconto. Então, meu amigo, corre e aproveita. Beleza, galera? Valeu aí. Deixa eu ver. O professor me tirou uma dúvida. Da 13, no caso João Paulo, só será considerado só será considerado não nato se... Aí eu não entendi. Galera, sim. Exatamente. Se ele tivesse a serviço do pai dele, por exemplo, se os pais dele tivessem a serviço da Angola, angolano, isso, lá do angolano, né? Do país angolano, ele seria estrangeiro. Ele possivelmente seria estrangeiro. Porque tem que ser público. Sim.
Aí, eita, é isso mesmo, agora foi mesmo, foi eu que aqui voei, ó. É vedada a tramitação em segredo de justiça. Sim, aqui ele tá, é o contrário, porque é vedada a tramitação. Tem que ser em segredo de justiça, Pedro, viu? Tem que ser em segredo de justiça, beleza? Por isso que ele é vedado, porque tem que ser segredo de justiça. Não é público, não, de jeito nenhum. É em segredo de justiça. Beleza, galera? Então, qualquer coisa, estou à disposição. Vocês sabem onde me encontrar. Então, minha honrosa continência a todos vocês e até a próxima. Tamo junto. Valeu.